Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar de ecologia. Ecologia é um ramo da biologia. E o que esse ramo estuda, né? A ecologia ela tem como definição aí, né? Oiko significa casa, logos estudo. Então, ecologia nada mais é que é o estudo da casa. E que casa que eu estou falando? O planeta Terra. Tá? Então, ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e destes com o ambiente. Então, a ecologia ela vai aí mostrar pra gente como é a relação entre os seres, né? Entre os seres vivos, concluindo aí que há um relacionamento complexo, duradouro, dinâmico e inevitável entre os seres vivos. Além disso, vai mostrar também a relação desses seres vivos com o ambiente, com o meio ambiente. Então, vai mostrar a parte viva se relacionando ali com o sol, com a chuva, com a água, com o solo. Então, a ecologia vai mostrar para gente os ciclos, a importância dos ciclos que tem dentro dessa, desse planeta, certo? E aí, né, fazendo aí uma referência ao filme Rei Leão, que fala um pouquinho do ciclo da vida. Ele mostra, né, um desenho infantil, tem muitos conceitos ecológicos ali interessantes, tá? Além de ser um ótimo filme. Bom, a ecologia também vai mostrar pra gente os problemas, né? Vai mostrar que a Terra tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio perfeito, sim, mas aí a gente coloca o nosso dedinho, né? O homem vai lá e coloca o dedo e vai mostrar aí a importância de você entender melhor as relações, entender os ecossistemas, enfim, para você tentar ajudar o planeta e amenizar os problemas, né? Então, o homem, ele acabou aí pelo hábito de vida, pela forma de viver, prejudicando o planeta. Então você pega aqui, né? Eu coloquei uma imagem da agricultura, da pecuária e de uma hidrelétrica. E você vai falar, nossa, professora, mas são coisas que tem que acontecer. A gente tem que alimentar as pessoas, né? A gente produz energia, de fato, né? Mas tudo isso prejudica nossa terra, né? O nosso planeta Terra, né? Além disso, a poluição desnecessária, né? Poluições de rios, lagos, oceanos, poluição do ar, desmatamento, né? E por consequência aqui a gente tem a erosão do solo. Então, a ecologia vai mostrar pra gente, principalmente nessas últimas décadas, o que a gente vai fazer com o planeta, né? Porque a gente prega para não reduzir a energia, mas por outro lado a gente está cada vez mais tecnológico, né? Então a ecologia ela vai tentar aí casar o meio ambiente com as nossas necessidades. E aí vem um termo, né, bem interessante, a sustentabilidade. É quando eu associo o social, o ambiente e a economia, né? Porque não adianta falar assim, olha, não pode desmatar, né? Não pode fazer ali ai meu Deus, a hidrelétrica, né? Porque para construir uma hidrelétrica, pessoal, vocês vão aprender isso com mais detalhes, né? A hidrelétrica você tem que alagar uma região, então você vai perder fauna, flora, né? Ah, não é simples assim, não pode. Não pode? Mas espera aí. Tô trocando de celular todo ano. Não pode poluir rio, mas eu quero cada vez mais tecnologia, tô consumindo cada vez mais, né? Então, a ecologia, além de mostrar pra gente entender esses sistemas, também vai mostrar assim, pô, vamos tentar associar isso, né? Vamos tentar viver de uma forma sustentável, uma forma que eu consiga usar o ambiente, mas não acabar com ele, tentando ali fazer os ciclos, né? Que a gente, quando a gente aprende lá em ciclos biogeoquímicos, né? Você vê que a natureza ela se sustenta através de ciclos. Então a ecologia vai tentar mostrar pra gente isso, né? Enfim. Bom, pra gente entender um pouco a ecologia, né, os seres que estão ali, a gente vai dividir em níveis de organização. Então, desde sempre, desde que você entra lá no sexto ano, você consegue aí observar isso. O professor sempre está falando isso. Então vocês aprenderam
que átomos, quando eles se organizam, eles vão formar moléculas. Quando a gente está falando de um ser vivo, essas moléculas vão se organizar e vão formar organelas, e aí vai formar célula, né? Geralmente a gente coloca só célula, né? Vai formar célula, que dentro da célula tem as organelas. Essas células vão formar tecido, o tecido vai formar o órgão vai formar o sistema do indivíduo, o sistema digestório, sistema circulatório, sistema nervoso e vai formar o organismo, certo? Até aqui você estuda em outras áreas também, não só em ecologia, tá? Porém, a gente vai adicionar em ecologia, depois de organismo, vem o que? A população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera, tá? Então, átomo se reunindo para molécula, molécula organela, que forma células, tecidos, órgãos, sistema, organismo. Isso a gente estuda em outras áreas, quando a gente vai falar de histologia, por exemplo, ou citologia, tá? Mas a partir de agora, dentro da ecologia, a gente vai falar que os organismos formam a população, população comunidade, comunidade ecossistema, ecossistema biosfera. E a gente vai entender cada conceito aqui hoje: população, comunidade, ecossistema e biosfera. Importante falar também que inicia-se, né, lá nos nossos níveis de organização com o átomo, tá? Mas lembrando você que o átomo por muito tempo pensou que não era mais, era indivisível, mas isso se mudou, tá? Então a gente sabe que o átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons, tá? E aí esse átomo, né, forma a molécula. Então aqui, ó, o hidrogênio e o oxigênio. Isso é um átomo, outro átomo e outro átomo. A união desses três átomos forma uma molécula, tá? E eu posso ter também, pessoal, formação de moléculas iguais formando de átomos iguais formando uma molécula. Porque eu já tô falando isso porque quando eu tô no presencial, os alunos falam: "Ah, professora, mas o O2, o gás oxigênio, é uma molécula?" É, tem dois oxigênios, é uma molécula, tá? O O3 é o quê? Ozônio, também é uma molécula, tá bom? Isso é mais na parte de química. Então, só pra gente entender aqui um pouquinho, olha que interessante. Aqui é uma molécula de DNA, tá? Então, você tem aqui os átomos que vão formar a molécula de DNA que tá onde? Nas nossas células, lá no núcleo da nossa célula, que dá as características aí pro nosso corpo, tá? E aqui, só para a gente entender um pouquinho também de células, eu tenho ali as moléculas formando macromoléculas que vão formar a célula. Proteína, polissacarídeo, né, ácido nucleico, enfim, tá bom? E aí, pessoal, só um outro exemplo de organela. A nossa célula, né, é formada de organela. O sexto ano geralmente só vê membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Mas no citoplasma nós temos várias organelas, cada uma fazendo as suas funções para essa célula ter metabolismo, né? Ela aí manter um organismo vivo. Um exemplo de organela é a mitocôndria, tá? E a mitocôndria ela vai fazer o quê? Respiração celular. Mas isso é só para a gente entender um pouquinho, não é muito focado na ecologia. O que vai ser importante na ecologia? A partir de organismo. Então, você estuda célula, conjunto de tecido, tecido forma os órgãos formam o sistema e os sistemas formam o organismo, tá? Então, até aqui tudo bem, ok, vocês já aprenderam em outros momentos. Agora, falando em ecologia. Vamos começar, então. População. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um organismo. Esse organismo vai formar uma população. Definição de população. População é um conjunto de organismos da mesma espécie que vive num determinado local, no mesmo espaço de tempo, tá? Então, olha as imagens que eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei
isso daí vai também para a parte da botânica. Eu coloquei de propósito isso, tá? Então, essas árvores aqui, elas formam uma população, tá? Olha os passarinhos ali, as abelhas, o suricato e a gente, tá? A gente também forma uma população, ok? Então, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, ok? Bom, e dentro da população, a gente vai estudar também sobre a dinâmica da população, né? Então, a variação da quantidade de indivíduos dentro de uma população. Quais são os fatores ali que vão determinar o tamanho da população? Nascimentos, imigração, mortes e emigração. A gente fala nascimento, natalidade e morte, mortalidade, tá? Então, nascimento, o próprio nome já diz, né? Ou natalidade, taxa de natalidade, é quando você tem ali indivíduos nascendo. Quanto mais indivíduos nascendo, maior vai ficar minha população, vai crescer a minha população. E também imigração. O que é imigração? É chegada de indivíduos, né? Então, por exemplo, tô aqui no Brasil e chegou no Brasil aqui italianos, né? Então, veio imigrantes para cá, né? Isso vai adicionar indivíduos, vai aumentar a minha população. Então, nascimento e imigração aumentam o número de indivíduos de uma população. Agora, a mortes e a emigração, que é a saída de indivíduos, né? E morte, a gente geralmente fala taxa de mortalidade, vai ter uma redução da população. Então, isso tem que ter um equilíbrio, tá? Quando eu vou estudar em população, ok? Bom, outro conceito, comunidade. O que é comunidade? Comunidade é um conjunto de população, tá? Então, você vê a interação ali de várias populações, a gente vai chamar isso de comunidade, como tá na imagem aqui, tá? Porém, temos um outro conceito, que é um ecossistema. Um ecossistema, na verdade, essas minhas imagens aqui também já tem um ecossistema, né? O que é um ecossistema? É quando você tem a parte viva, as comunidades, né? Com associação dos fatores não vivos, que a gente vai dar um outro nome daqui a pouco, tá bom? Então, quando você tem interação da parte viva e não viva, a gente tem o que a gente chama de ecossistema. Então, ó, vamos colocar aqui a imagem. Por exemplo, nós temos uma leoa bebendo água, né? É a parte não viva do ambiente, certo? Essa relação mais o macaco com a árvore, que são dois seres vivos se interagindo, a utilização da rocha, que tudo isso são interações, né? Claro que, gente, essa imagem aqui, né, é uma coisa bem fantasiosa, né? Você não vai ver presa e predador tão próximo assim, mas só pra gente entender. Então, isso aqui é um ecossistema, tá bom? Bom, vamos definir agora a parte viva e não viva. Parte viva, que eu coloquei aqui, a letra A, são os fatores bióticos, tá? Eu ia falar errado, eu ia falar bióticos. Bióticos, tá? Então, as plantas, as bactérias, os fungos, os animais, tá? Tudo isso são a parte biótica de um ecossistema. E o que é a parte abiótica? A parte não viva, tá? A parte não viva é a parte abiótica. Quem são? Quem faz parte, né? A luz, o sol, temperatura, água, solo, vento, umidade, são os fatores abióticos no ambiente. E isso é importantíssimo, tá? E isso interfere muito a vida dos seres, ok? Bom, aí aqui para a gente entender essas relações, né? Aqui são os componentes abióticos, que são
gases, água, minerais, nutrientes, eu coloquei outros lá, né? Calor, chuva, enfim, né? E aqui é a parte biótica. Então você vai entender que há uma interação nesses dois componentes, componente abiótico e componente biótico, tá? Uma interação desses dois aí, que aí vai formar um ecossistema. Se eu falo para vocês, por exemplo, a Mata Atlântica é um bioma. O que é um bioma? É um conjunto de ecossistema. Porque lá na Mata Atlântica, eu tenho a parte, por exemplo, a parte do rio e a parte terrestre. Vai ter uma associação entre os dois. São dois ecossistemas diferentes que vai ter uma interação, tá? Então, o bioma é um conjunto de ecossistema, ok? Bom, então aqui, ó, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade é um conjunto um conjunto de populações, tá? Então aqui a girafa é uma população, né? Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia falar pra gente, olha, a gente aqui é uma população, tá? Claro que eu ia desconsiderar as bactérias que tem no nosso corpo, tá bom? Mas ali seria uma população, indivíduos da mesma espécie, tá? Zebra com zebra, girafa com girafa, tigre com tigre, tá? Comunidade é um conjunto de populações, tá? Então, aqui, ó, você tem a girafa, você tem um cervo, você tem a arvorezinha, que é um outro ser, tá? Então, comunidade é um conjunto de populações. E ecossistema é um conjunto da comunidade mais os fatores abióticos, né? Então aqui foi colocado o céu, né? Vamos colocar aqui no céu tem os gases, a luz, as rochas, tudo isso são os fatores abióticos que vão interagir com a parte viva e formar aí o ecossistema. E aí, pessoal, o conjunto de ecossistema vai formar o quê? A biosfera, a parte viva da Terra, tá bom? Tudo que tem na crosta terrestre ali faz parte da biosfera. Bom, para a gente entender, a gente já falou, né? Eu coloquei ali conceitos, mas a gente já viu o conceito de população, comunidade e biosfera. Mas aí eu vou colocar só mais algumas coisas aqui. Temos ali nicho ecológico e habitat. É uma confusão aí que cai muito em Enem, né, em prova. Mas o que é nicho ecológico? Olha o que eu coloquei aqui. O que é? São as condições e recursos que permitem a sobrevivência da espécie no ambiente, são as suas relações ecológicas. Então, o nicho ecológico é um modo de vida do indivíduo, né? As suas relações, como que ele se reproduz, no geral, qual que é o papel dele ali dentro daquele ambiente? Ele é consumidor, é produtor, né? Então, o nicho ecológico ali vai ter uma definição, é o papel de um organismo, de uma espécie, no ambiente em que ele vive, tá? Bom, e dentro do nicho ecológico existe um conceito que é o habitat, é aonde ele vive. Então, isso é importante. O habitat, ele está dentro do nicho ecológico. O habitat é um fragmento do nicho ecológico, tá? Então, por exemplo, numa questão da prova fala assim: "Ah, o leão ele vive na África. Isso é o habitat dele. Agora, quando eu falo assim, olha, o leão vive na África, ele se alimenta da zebra, ele dorme de dia, ele dorme de dia ele caça, ele tem 5 fêmeas, a fêmea bota um filho por ano, tem um filhote por ano. Tudo isso é o nicho ecológico daquela espécie. Tudo bem? Aí aqui, ó, coloquei nicho ecológico do cervo. Quem são os predadores dele, os parasitas, o alimento, a água, o que ele come, quanto que ele bebe de água, qual que é o ambiente bacana para ele, temperatura e umidade, onde ele vai se reproduzir, tá? Tudo isso é um nicho ecológico. Agora, quando eu falo assim, olha, ele vive
na América do Sul. Isso é o habitat dele, tá? O habitat também, ele pode, eu falar assim, ó, vive na árvore, tá? A minhoca vive na árvore. Isso também é um habitat. O habitat, ele pode ter vários níveis, tá bom? Bom, e aí, pessoal, esses conceitos básicos, né? Eu acho que eu comentei o que é mais importante aí, tá bom? Dentro da ecologia são os conceitos básicos que nós temos, ok? Espero que vocês tenham aí compreendido a aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada.